Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e nessa semana eu gostaria de falar sobre frases lacradoras ou crentes caixinha de promessa. Eu não sei se você conhece ou lembra daquelas caixinhas de promessa que se usava muito antigamente. Era uma caixinha com vários papeizinhos e cada papel tinha um versículo bíblico e todo dia você ia lá e tirava uma. Tinha pessoas que tiravam uma, duas, três, escolhia a melhor de três ali e entendia que era aquela voz de Deus falando naquele momento, naquele dia. É mais ou menos como aquelas rosquinhas da sorte, que tem uma mensagem que você abre e você vê qual é a mensagem para você. E a gente às vezes vive hoje numa crise dessas. A gente percebe que as pessoas elas têm procurado frases. A gente entra no Facebook, são várias frases. As pessoas elas esquecem do conteúdo ou elas esquecem da construção da mentalidade que levou a uma frase ou a outra, e elas pegam aquela frase muitas vezes até sem entender o contexto total. E isso é uma das coisas que eu vejo muito, pessoas postando frases que de verdade elas não conseguem entender, ou que muitas vezes essas frases não suportam a verdade bíblica. E a gente vive hoje de pessoas que estão procurando frases. Então, quem é o melhor frasista é aquele que é o que vence os debates. Os debates eles não são mais construídos por nós sentarmos e começarmos a falar das ideias. Não, é aquele que tem a fala que desmorona o pensamento do outro. E a gente esquece que essas falas elas têm que vir de um pensamento todo organizado. E a gente percebe que isso é o reflexo de muitas vezes as pessoas não lerem a Bíblia como tem que ler, não entenderem que a Bíblia não está dividida em versículos apenas, mas ela tem capítulos, ela tem um livro inteiro, e esse livro tem um contexto, o capítulo tem um contexto, e o versículo está enquadrado dentro de um contexto. Sabe, se você de repente está vivendo hoje no tempo em que você procura frases de impacto para colocar nas redes sociais, eu acho que você deve rever o teu conceito. Nós devemos procurar não apenas frases, mas conceitos inteiros. Lemos a Bíblia e entendemos o que ela está falando para nós e não apenas compartilharmos nas nossas redes sociais, mas nós começarmos a compartilhar com as pessoas através da nossa vida, através das nossas atitudes. Então tome cuidado com essas frases que você tem colocado ou você tem recebido muitas vezes sem entender o contexto total do que ela realmente fala. Eu tenho percebido que são mal, por isso nós temos vivido numa geração que é rasa em relação aos conhecimentos bíblicos, porque muitas coisas da Bíblia você não consegue resumir apenas com uma frase. Ela gera um pensamento todo, uma ideia toda, e sem esse pensamento todo, sem essa ideia toda, não tem como você construir uma realidade dentro daquilo que Deus tem para você. Muitas vezes nós nos perdemos nisso, e eu gostaria que você pensasse nisso. Você é um cristão hoje que baseia ou norteia a tua vida por frases ou apenas por versículos isolados, ou você norteia a tua Bíblia por uma visão panorâmica da Bíblia, uma visão que tem texto, que tem contexto, que está fundamentada dentro dos alicerces do cristianismo. Pare para pensar um pouquinho. A nossa vida não é postar em Instagram ou postar em Facebook. A nossa vida ela tem que ser consistente com a nossa crença. Então as frases que nós postamos podem ser interessantes, mas elas têm que estar alinhadas com o nosso pensamento. Nós não podemos tomar frases emprestadas de pessoas e colocar como se elas fossem nossas ou como se nós tivéssemos absorvido todo aquele pensamento. Então precisamos aprender isso. Não se deixe levar apenas por frases. Estude a palavra de Deus, busque a Deus com intensidade. Não seja um crente apenas de frases, mas seja um cristão genuíno que conhece de verdade a palavra de Deus e que busca a cada dia aprender cada vez mais. Deus te abençoe e uma boa semana para você.